Então, dando continuidade aqui no que nós havíamos falado no vídeo anterior, sobre a pessoa de Jesus Cristo, que realmente é Deus, nós paramos para analisar, nós vemos tantas coisas hoje em dia sendo pregadas, sendo faladas, tantas heresias, tantas coisas fora de contexto. Nós não estamos aqui para criticar forma de ninguém ensinar, doutrinar, mas se não for para falar da essência da pessoa de Jesus Cristo, se não for para falar do poderio, da majestade, da autoridade, da santidade de Deus, eu acho que para nada vale, né? São tantas coisas que a gente vê que está fora de contexto bíblico, está fora de contexto da pessoa de Jesus Cristo. Então, quando a gente vê os discípulos naquela situação que Jesus pega e fala, por que temeis, homens de pequena fé? Né? A gente observa ali naquela situação a autoridade que Jesus possuía e a surpresa dos discípulos em ver que Jesus curou, que Jesus salvou, que Jesus restaurou, que Jesus expulsou o demônio e que era uma tempestade diante de Jesus Cristo, embora tudo aquilo que eles já havia feito. Então os discípulos se surpreenderam. Gente, não foi uma multidão que seguia Jesus, não. Naquele momento ali só estavam os discípulos, aqueles que andavam com Jesus. Se eu ando com Jesus e eu não sei o que ele é capaz de fazer, irmãos, tem alguma coisa de errado com a minha vida. Eu não posso, a palavra diz que nós andamos e prossigamos em conhecer o Senhor Jesus. Eu preciso conhecer quem eu sirvo. Eu preciso conhecer a quem eu decidi a adorar e a servir e a manifestar a minha fé. E ali os discípulos claramente demonstram que por estar andando tanto tempo com Jesus, e eles ainda se surpreendem com aquilo que ele podia fazer. E aí nós vamos para o texto que diz, já que passando aquela tempestade, a bonança, Jesus ele entra em Gadara, né? Aí a gente percebe que a tempestade nada foi mediante aquilo que eles encontrariam lá na frente. A tempestade, ela não era nada, ela era apenas um preparo para eles superarem os seus medos, para eles superarem as suas inseguranças, para eles superarem a sua falta de fé, porque o que viria pela frente seria muito maior do que aquela tempestade no mar. E tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Olha de onde que eles vinham, a situação que se encontrava. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles clamaram dizendo, que tens conosco contigo, Jesus, Filho de Deus. E é engraçado que até o demônio sabe quem é o Todo-Poderoso, irmãos. Até o demônio sabe quem é o Todo-Poderoso. Essa história que Jesus morreu e foi lá no inferno e buscou, tomou a chave do inferno da mão do inimigo. Irmãos, e que o inimigo nessa hora estava fazendo festa, porque Jesus morreu, estava fazendo festa nada. O inimigo estava cheio de medo. Quando Jesus vai lá no inferno e toma a chave da mão dele, Jesus toma a chave da morte e da prisão, porque agora nós seríamos livres, porque seríamos salvos pela graça. Em momento algum, Satanás estava fazendo festa. Em momento algum. E nós vemos aqui nesse texto que claramente o diabo, pelos lábios daqueles homens, diziam, o que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Enquanto Jesus passeava pelo povo e alguns questionavam se ele era um profeta, se ele era um filho de Deus, se ele era mais um daqueles enganadores, se ele era um adivinha. E aqui Satanás declara claramente que ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Para vocês verem que Satanás, ele sabe com quem ele está lidando. E nós estamos na nossa caminhada e não sabemos quem é. E ele fala que temos nós contigo, porque vieste aqui atormentar-nos antes do tempo.
Ó, cara, para dar glória a Deus, antes do tempo. Ele sabia que não era agora, que Jesus precisava morrer, que Jesus precisava se sacrificar, que logo depois do sacrifício, que toda a morte, toda a ordenação maligna, ela cairia por terra, porque Jesus nos traria graça e liberdade em Cristo Jesus. E o diabo declara com a tua boca que ainda não era tempo, que Jesus veio antes do tempo. Mas Jesus precisava libertar a vida de um homem que atormentava uma cidade inteira, que a cidade estava vazia e devastada, porque aquele homem vivia em cemitério, a cidade estava abandonada, e através da libertação de um homem, Jesus libertaria uma cidade inteira. Por mais que os donos dos porcos fossem ingratos depois, mas Jesus não estava se importando com isso não, porque muito mais importante era a vida daquele homem, era a vida daquela família, era a vida daquela cidade, porque a Bíblia fala que os donos dos porcos reclamaram. Não foi uma cidade inteira. Através do milagre da vida de um homem, uma cidade inteira foi liberta. Irmãos, se o seu milagre não for para alcançar outras vidas e glorificar o Senhor, saiba que o seu milagre não serve para esfregar no rosto de ninguém, porque Jesus não gosta disso. É feio, né? E clamando eles, dizendo, porque vem antes do tempo. E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos, e os demônios rogavam-lhe, dizendo: se nos expulsas, permita que nos entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo-o, rogaram-lhe que retirasse do seu território. E pulando para o 9, e entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Né? A gente para aqui para observar, né? Quando aqueles demônios pedem para que eles sejam lançados numa manada de porcos, e aqueles porcos não conseguem suportar aqueles demônios sobre eles, e eles se lançam no espinhadeiro e ali eles morrem. Imagine a vida daquele homem. Imagina a vida daqueles homens, daqueles que andam com uma possessão maligna de demônio sobre o seu corpo. Ele, irmãos, vivia em cemitério. A cidade praticamente estava deserta. Ele vivia acorrentado. Aqui na nossa Bíblia, ela tem algumas outras referências que os irmãos podem olhar e vai ter mais esclarecido. Tem Marcos, no seu capítulo 5, do versículo 1 ao 20, e tem Lucas, do capítulo 8, do versículo 26 ao 39, que vai falar mais um pouquinho, né, sobre essa luta deste homem. Porque, irmãos, a gente fica imaginando, se os porcos não suportaram aqueles demônios sobre os seus corpos, imagine um homem, porque era uma manada. Era uma manada, não era um demônio, não era dois demônios, não. Eu vou ler aqui em Lucas, que fala: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que estava defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Irmãos, pode perguntar: mas por que lá onde que a irmã leu está diferente? Está dizendo aqueles homens, está falando de uma forma diferente. Lá foi escrito por Mateus. Mateus, ele simplesmente relatou alguns fatos, né? Aqui Lucas, ele já dá um parecer maior dos acontecimentos, né, que aconteceu com os discípulos de Jesus. Aqui ele já tem uma declaração maior, né? E
E navegando, e quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que, descendo muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, e nem havia em qualquer casa, e não habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Sepulcros, nós sabemos que é lugar onde, né, nós enterramos os mortos, nada mais é do que cemitério. E quando viu Jesus, prostou-se diante dele, exclamando, dizendo com alta voz, diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus o Altíssimo? Ainda fala que ele é Altíssimo. Peço-te que não me atormente, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. Ou seja, aquele homem já estava há muitos anos sofrendo com aquela possessão maligna. E guardavam-no presos com grilhões, como eu havia falado. Ele ficava preso com grilhões, porque era tanta força que ele tinha no seu corpo físico, que era atuada pela possessão maligna de demônios, espíritos de demônio maligno, né? Que ele era preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para o deserto. Ou seja, era tão forte que habitava nele que ele conseguia arrebentar os grilhões e conseguir fugir, né? E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? Olha, e ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Não era 7, era legião. Quando nós falamos de legião, nós falamos de milhões, né, de demônios, de possessão maligna. Igual, imagine a condição física, mental deste homem. O que era a tempestade que os discípulos enfrentaram mediante a esta situação aqui? Aquela tempestade que eles enfrentaram lá atrás do mar foi apenas para fortalecer a fé deles. Foi um preparo para aquilo que eles iriam encontrar. E Jesus aqui já estava demonstrando que depois da sua ascensão ao céu, que Deus daria poder aos discípulos, seriam essas situações que eles viveriam constantemente, que era de orar e libertar aqueles endemoniados e curar os enfermos. E rogando-lhe que não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte, uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. Perdão, irmãos. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que guardavam, vendendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo a toda a cidade dos campos, os porqueiros, tá? E saíram ver o que tinha acontecido. Vieram ter com Jesus e acharam então um homem de quem havia sido os demônios vestido. Ó, ele já estava vestido, estava em seu juízo perfeito e assentado aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que eles temeram. Lá em Mateus fala que eles expulsaram Jesus da cidade. Naquele contexto ali são somente os donos dos porcos, porque ali são as pessoas que visam somente coisas materiais. Ela não se importa se alguém foi liberto, se alguém foi salvo, se alguém foi curado, se alguém não. Ali elas visaram os seus interesses, porque elas perderam com o seu negócio. Aqui Lucas já vem explicando que quando a notícia corre pela cidade, eles vêm ver o que aconteceu. Quando chega lá, já encontra um homem limpo, vestido em seu pleno juízo e prostrando-se aos pés de Jesus. E a Bíblia fala: e temeram. Temeram. Então foi mais de uma pessoa. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. Ainda houve testemunhas além dos discípulos. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que os deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo:
torna para a tua casa. Agora é o momento de você voltar para a tua casa, para a tua família. Conta qual grandes coisas Jesus fez, que Deus fez na sua vida. E ele foi apregoando por toda a cidade qual grandes coisas Jesus havia feito. Qual era o propósito disso? Era ele seguir Jesus? Não. Era ele permanecer na cidade, porque agora ele seria uma voz profética dentro de Gadara. Porque alguns que creram e temeram. Só que teve aqueles que não gostaram e expulsaram Jesus. Uns expulsaram porque haviam perdido seus negócios. Outros queriam que Jesus se retirasse porque entrou um temor tão grande dentro deles que eles pensaram, o que vai acontecer conosco agora se ele expulsou esse demônio, essa legião de demônio que havia nesse homem que vivia aprisionado por grilhões, mas também tinha aqueles que temeram. Então teve 3 classes de pessoas nessa situação. E aquele homem, vendo que sofreu aquela libertação, que agora ele era uma outra pessoa, ele quis seguir Jesus quando voltou para outra banda, que voltou para Cafarnaum. E Jesus disse, não, agora você volta para a tua casa e conta qual grandes coisas o Senhor Deus fez na sua vida. E ele foi e apregoando por toda a cidade qual grandes coisas Jesus lhe havia feito. Ou seja, Jesus e os discípulos estavam se retirando de Gadara, não voltaria ali mais. E aquele homem seria aquela semente que foi plantada naquele lugar, e a partir daquele momento, ele seria a voz profética naquele lugar, que pregaria e falaria de Jesus, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta e aquele que transforma. Não temos continuidade da história, mas certamente grandes coisas o Senhor fez através da vida deste homem. Mas aí a gente primeiro vai olhar para onde? Lá para a tempestade, porque o todo poder, toda autoridade estava sobre as mãos de Jesus Cristo. Por isso que ele expulsou esses demônios do corpo daquele homem, mas ele estava juntamente com os seus discípulos, os seus seguidores. Então, quando eles olham para aquela situação, o que foi aquela tempestade? Foi apenas um preparo para aquilo que eles veriam naquele dia, naquela noite, naquela madrugada. A tempestade é para grandes propósitos lá na frente. As tempestades que vêm da parte de Deus são para amadurecimento, crescimento e visibilidade de milagre da parte de Deus, né? Então, que nós possamos ficar com essa palavra nessa noite, que quando nós nos vermos em grandes situações, saibamos que Jesus Cristo, ele tem todo o poder para fazer milagres através da nossa vida e até mediante os nossos problemas. Jesus, ele ainda pode operar um milagre. Talvez a gente está esperando Jesus operar um milagre na nossa vida, mas às vezes Jesus vai operar um milagre na vida de alguém através da sua vida e você vai continuar aguardando o milagre, porque no tempo certo Jesus vai te dar vitória. Irmãos, Jesus nos chamou para fazermos o ID, se não for para curar, para salvar, para libertar cativos, porque esse homem estava cativo há anos. Se não for para pregoar Jesus, novidade de vida, para nada serve o evangelho que nós temos vivido. Se não for para falar que Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu, e que é uma condição para isso, condição que a Bíblia nos dá de renúncia, de santidade, para nada